Bom dia, pessoal. Meu nome é Gelli Câmara, eu sou fellow e eu vim hoje trazendo o assunto de introdução à ressonância magnética, dando continuidade às nossas sessões de música elétrico. É isso, né? Vamos começar. Hoje a gente vai contemplar os assuntos falando um pouco de equipamento, a física da ressonância, formação da imagem, as principais sequências, os artefatos e umas questões no final do CBR para a gente praticar o conhecimento, tá bom? Vamos começar descrevendo um pouquinho sobre equipamento, se alguém quiser falar um pouco. Vou começar, então. Garanto já é muito forte, mas vamos lá. Eu fiz o equipamento, né? Composto por dois sistemas principais. O magneto, que é quem vai produzir o campo magnético. É importante lembrar, né, que esse magneto ele não funciona com base em energia elétrica. E ele está sempre ativo, né? Ele está sempre gerando ali o campo magnético. E isso é importante para a questão do cuidado de segurança, né? Para não realmente nunca ter perto material ferromagnético. E aí, ele funciona, né? Basicamente produzindo o campo magnético, que vai ter um ponto mais forte desse campo, que é o isocentro, onde, né, a parte a ser estudada, né, o paciente vai ficar posicionado. E tem as diferenças também de campo, né? Para frente ou para trás do isocentro, porque é importante para a formação da imagem ter essa diferenciação do campo magnético. E a outra parte do equipamento é a bobina de radiofrequência, né? Que ela vai emitir a frequência que é necessária para ressonar com a frequência dos prótons de hidrogênio, e ela também funciona como receptora. Então, ela tanto emite essa frequência, como ela recebe no final o sinal para formar a imagem. Tenta apontar um pouco disso. Então, meu desenho ficou um pouco diferente. Pronto. O paciente foi posicionado no isocentro, né? Porque o magneto em cima, que é o campo magnético. Né? O campo magnético vai para cima, unidirecional. E aí, a bobina, é porque o desenho que eu vi estava um pouco diferente, mas a bobina que eu tinha entendido ficava assim, próximo ao magneto, né? Tipo, o desenho que eu vi era em cima, mas aqui está embaixo. Mas não sei se faz diferença. Mas, enfim, o magneto que vai emitir o campo magnético e a bobina que vai, que é a bobina em cima e a bobina embaixo, que vai gerar a frequência e vai captar depois o sinal. E essa bobina de gradiente no meio? Bobina de gradiente. Alguém tem alguma coisa em relação a por que ela existe? Porque ela está aí? A função dela varia no gradiente da campo magnético. Além de que os suportes da ressonância, ela faz parte. Eu tenho que explicar toda a física para os caras. Os spins, ele vai alterar os spins. A gente vai chegar já lá. Não vou dar spoiler. Mas por que ela existe, assim? De forma objetiva, simples mesmo. Ela vai criar uma pequena variância no campo magnético, e ela vai poder formar as imagens bidimensionais e tridimensionais. Ela é usada em momentos específicos na formação, né, na aquisição de imagem, e eu vi que ela tem uma característica de ruído específico. Mas a função dela mesma é criar essa variância de campo magnético. Isso, imagina que você tem uma gaiola de Faraday, que você tem um campo magnético acionado dentro dele, ele vai ser todo igual. Então, o isocentro dele vai ser acionado, digamos assim, de forma igual pelo campo magnético. Então, para você criar gradientes de força dentro desse campo magnético, você tem uma bobina de gradiente. Pronto. E a gaiola, quando eu falo sobre a gaiola, por que tem que ter? Por que tem que ter? Justamente para isso, o acionamento de Faraday, evitar que outras radiofrequências, ou, por exemplo, quando isolante de eletromagnético e de radiofrequência. Tanto para fora, tanto para fora, tanto para dentro. A sala toda de uma ressonância É uma gaiola de Faraday. certo? Então, tem empresas que produzem a gaiola, que instalam a gaiola. Certo? E se por acaso acontece essa gaiola ser, de algum modo, isolada, né? Infiltrou com água, por isso que não pode correr cano em cima da gaiola, da gaiola de ressonância, não pode correr cano. Se houver uma infiltração, infiltrar a gaiola, se perde aquilo tudo, você tem que refazer a gaiola. Você imagina aí o trabalho que isso mudar e o custo disso, né? Sim. Aí,
Tem mais Não, um? eu só falar que, né, quando esse isolamento da gaiola não é bem feito, é que vai gerar o artefato, entendeu? Mas É você vai uma das falar- causas É do uma das artefato. causas do artefato. Isso. As máquinas hoje em dia, algumas delas mais modernas, elas já nem funcionam se a gaiola estiver aberta. Por exemplo, a porta da sala não está fechada de forma adequada. Uma coisa nem possível. Apesar do campo magnético está sempre ativo, realmente é importante. Não inicia para falta da segurança. Depois do campo magnético ativo é importante, a questão da segurança que você falou, né? Já houve vários acidentes ao longo do tempo no mundo, né? No mundo, né? Então, vários acidentes de limpeza, pessoa que leva uma chama de escada de ferro para limpar tudo que é ferro magnético atraído pelo campo, né? Então, isso pode, por isso que existe todo um protocolo de segurança para se entrar na ressonância, né? Então, você já viu casos nos jornais que o indivíduo entra indivíduo armado, então assim, isso tudo realmente é muito perigoso. Então, você tem que ter, né, todo o protocolo de segurança. Não pode, hoje em dia, todo mundo entra com bata, né? Antigamente, entrava de roupa normal, outros, né? Mas aí os protocolos de segurança foram se aprimorando e hoje em dia todo mundo entra de bata, né? Para evitar qualquer acidente. Sim. Aí a gente vai entrar em detalhe das físicas em relação a isso, que vocês vão falar mais já, né? Mas a bobina de radiofrequência, né, tem um receptor, quando ela emite o pulso, ela é recebida pelo computador, e o computador também envia os pulsos, né? Então, é um ciclo de enviar os pulsos e ser reinterpretado, né? E os pulsos de gradiente também são enviados pelo comando do computador, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Como é que é a formação do campo magnético por esses equipamentos? Assim, como vocês podem explicar um pouco dessa esquematização? Na verdade, Do começo, Aqui, né? Mas tem outro, lá tem um outro. esse aí, A gente joga, né? cadê o que tá no Pode ser mostra lá do arqueiro. Cadê os vídeos? Cadê o grupo? na verdade, começou com as coisas. Na verdade, tudo começou com os coisas do princípio do átomo, né? O átomo principal é o átomo de hidrogênio. Fala mais alto. O átomo principal é a escuridão, o átomo de hidrogênio, certo? Pela sua abundância do corpo humano, 10% do corpo humano tem hidrogênio, certo? E também pela sua força, pela sua facilidade de mobilização magnética, certo? E por isso são os poucos que só tem próton. Inclusive, a gente vai chamar a partir da coisa de próton, certo? Como ele é um próton, tem carga positiva, certo? Ele tem uma rotação própria, chamada de spin, que faz uma rotação sobre o próprio eixo. Pronto, Cláudio, deixa eu só pontuar. Você já está explicando um pouquinho como o campo atua no nosso corpo, a formação da imagem, enfim. Aqui é mais como o campo se forma. Naquela época, né? Ele vai olhar. Você faz o spin, e geralmente o spin ele vai gerar um campo magnético perpendicular ao spin, certo? Não. E, como a regra do colega, a gente lembrar um pouquinho da física, faz muito tempo, geralmente é para cima, se for no anti-horário, ou para baixo, se for no horário, certo? Perfeito. E o campo magnético é feito por dipolos, certo? Quando você tem a movimentação de carga, você acaba, você acaba gerando um campo magnético pela movimentação da carga. Perfeito. Fazendo polo negativo e positivo. Aqui a gente tem uma representaçãozinha, eu acho que é uma bobinazinha. Você coloca uma carga ao redor da bobina, certo? Ela vai gerar um campo magnético de direção norte-sul, bilateralmente, certo? Perfeito. É uma corrente, né? É uma corrente, né, em espiral, que vai gerar um campo magnético. Aqui, por exemplo, eu coloquei de algumas cargas para movimentação, que a definição é correta. Carga em movimento é corrente elétrica. Vai gerar um campo magnético. Nesse caso, a redução do polegar a gente vê, né? Durante o horário, sobe. Entendeu? Perfeito. E como você falou, né, a questão de ser perpendicular, né, a gente vê que a corrente está viajando, é uma espiral, mas está viajando nesse sentido, e o campo magnético resultante viaja nesse sentido perpendicular a ele, né?
Aí, estou falando um pouco dos equipamentos, né? O magneto, ele é um enrolamento de fios com baixa resistência, né? Que a gente consegue ver aqui, usando principalmente nióbio e titânio, mergulhados em hélio líquido a uma temperatura muito baixa. É o componente principal que cria o campo magnético, que é extremamente alto e homogêneo. Esse campo é essencial para alinhar os prótons dos átomos de hidrogênio, que são a base para gerar as imagens. E pode ser de 1,5 Tesla ou 3 Tesla são os mais comuns atualmente. A gente tem, inclusive, as duas máquinas aqui, né? E 1,5 Tesla é mais ou menos 30 mil vezes o campo magnético da Terra, para vocês entenderem, né, a potência desse campo. E ele realmente atua dessa forma. As cargas eletrostáticas em movimento que produzem corrente elétrica através de um condutor irão produzir um campo magnético, né? E a lei da indução eletromagnética de Faraday. Quando temos uma corrente elétrica, ela produz um campo magnético perpendicular a ela, como o Kleber muito bem explicou. As bobinas de gradiente é um conjunto de bobinas menores que geram campos magnéticos adicionais, mas variáveis, sobrepostos ao campo magnético principal do magneto, né? A gente vê aqui o magneto e as bobinas de gradiente logo mais superficialmente, né? E esses campos variam de forma controlada em diferentes direções. Então, o que ele faz é permitir localizar esses sinais emitidos pelos prótons de hidrogênio no corpo, nos diferentes eixos, né? Formando essas imagens bidimensionais e tridimensionais, né? A gente vê aqui, a gente vai entender um pouco isso mais na frente, né? Mas, assim, que as bobinas de gradiente realmente capturam em diferentes eixos, né? E o barulho característico da máquina de ressonância, quando a gente está lá, né, vem justamente dessas bobinas que vibram ao serem ativadas rapidamente. As bobinas de radiofrequência é um componente que emite e recebe ondas de radiofrequência para excitar os prótons e capta os sinais que eles emitem ao retornar ao equilíbrio. E ela pode ser específica para diferentes partes do corpo, como cabeça, joelho ou tórax, né? A gente vê aqui um de corpo, um de cabeça, esse aqui é de ombro, joelho, projetados para serem sensíveis o suficiente para captar sinais muito, muito fracos, mas também não interferir no campo magnético principal. Então, elas vão emitir o pulso e captar o sinal. Agora vamos falar um pouco desse conceito do, né? dos hidrogênios, dos spins e tudo. Aí tem que o Kleber já tinha começado a falar. Sim. Ele tem um movimento que ele gira em torno do seu próprio eixo, né? E aí, quando você tem o próprio gira em torno do próprio eixo, isso gera um vetor de magnetização, né? E no nosso corpo, os prótons de hidrogênio eles ficam aleatoriamente, nos vetores aleatórios, né? A gente não é magnetizado, né? A gente não é. E aí esses vetores acabam se anulando, né? Eles ficam dessa forma aqui, esses vetores acabam se anulando. Quando entra na máquina de ressonância, que é pelo B0, os prótons de hidrogênio se alinham paralelamente, antiparalelo, né? E aí acabam se anulando, gerando um vetor de magnetização efetiva. Mas elas se anulam totalmente? Não se anulando. Não se anulando. Vai gerar um vetor exatamente porque eles não se anulam, se organizar, né? E agora eles não se anulam mais, porque você vai ter mais um lado que o outro. Esse mais mesmo. Foi ótimo. Pronto. Então, esse conceito, né, deles girarem no próprio eixo, que é o spin, propriedade das partículas de rotacionarem no próprio eixo, toda carga em movimento gera um campo magnético, como o Lucas bem falou. Quais núcleos têm essa propriedade? São os núcleos ativos, os que possuem soma de prótons par, mais soma de nêutrons ímpar, ou vice-versa. E por que os prótons de hidrogênio? Porque é abundante no corpo humano, 2/3 dos átomos, é uma molécula simples, né? E é presente nos diversos tecidos, como gordura, água e proteínas. E a ressonância é esse estado de um sistema que vibra em frequência própria, como resultado de estímulos externos que possuem a mesma frequência de vibração. Então, quando o campo magnético age, né, acaba entrando em ressonância os átomos, né, podendo ter um spin-up ou spin-down. Spin-down são os spins de alta energia que vão ser alinhados na direção contrária do campo, né? E aí, mas eles acabam se anulando, né? Alguns, só que tem um excesso, que é o efeito líquido, né? Esse excesso se alinha no sentido do campo, produz a rede de magnetização, que é esse vetor, o vetor de magnetização efetiva.
E essa rede de magnetização é a fonte do sinal da ressonância, certo? E uma força externa que se iguala à frequência natural da vibração do sistema é o conceito de oscilação. Vamos falar um pouco sobre precessão. O que é, como funciona, enfim, qual a importância. A prestação, na verdade, ele é basicamente, fazendo uma analogia aqui, assim, a gente pode pensar que um peão, certo? Ele vai ter realmente um momento rotacional. Esse momento rotacional, ele vai estar sob o efeito da gravidade, certo? Ele vai tender a cair se a gente pensar que a gravidade ela vai agir perpendicularmente aqui, o peão ele vai tender a cair pelo efeito rotacional dele, no momento. E essa variação de rotação seria, no caso, a precessão do peão. Quando a gente vai pensar uma partícula, a partícula dela tem pouco efeito lá no campo gravitacional sobre ela. Mas se a gente fizer um campo magnético nela, ela vai ter pode ter um efeito importante, certo? E como a gente falou, o hidrogênio, ele vai ter um movimento rotacional, que é o spin, certo? E ele vai ter um vetor. Na verdade, aqui ele está sendo caracterizado por um hidrogênio específico, mas poderia ser um voxel com vários hidrogênios, certo? Determinando um vetor resultante. E aí, ele vai fazer essa rotação em cima. Lembrando que, se a gente for olhar nessa visão que a gente tem, a gente vai ver uma seta aqui. Se a gente for olhar de cima, certo? Ele pega um relógio. Entendeu? Então, ele vai ter duas movimentações. Ele vai ter essa movimentação rotacional em cima, certo? E ele vai ter uma orientação que vai estar para cima e para baixo. Lá na frente, eu acho que isso vai ser importante, certo? Aí, o que ele vai definir isso fisicamente? É essa fórmula de cima. É a equação de Lamor, certo? Alguns campos colocam como eu vejo, não sei se são gregos, mas alguns colocam com F também, certo? Você vai ter a frequência de precessão, certo? Ela vai ser igual à razão geomagnética, certo? Que é uma razão específica, que vai calcular a sua razão, certo? Vezes o campo magnético externo, certo? Isso aqui tudo vai ter o campo magnético externo, vai ter um recurso lá no final da nossa imagem, e a gente vai... E a razão varia pela estrutura que você está submetendo o campo magnético. Ela é intrínseca da matéria. Ela é intrínseca da matéria. Isso, então, a única variante que eu tenho é o campo. Então, se eu sei o campo que eu estou aplicando e eu sei a partícula que eu quero excitar, eu vou ter uma razão própria. É por isso que isso foi o que eu falei na parte anterior, que o hidrogênio ele é importante nesse sentido, certo? Porque a razão intrínseca dele, ele vai variar muito fácil com o campo magnético perfeito, certo? E uma pergunta, o que são esses Z, o X, o Y? A tradução espacial, né? A gente vai falar de um movimento que eu falei que é circular, que faz de volta por cima, e a tradução espacial. Seria o eixo original, certo? Aqui seria basicamente um plano transversal. Isso vai ser importante posteriormente, certo? Em alguns pontos que eu vi, eu coloco o eixo, cabeça e pescoço, cabeça e pé do paciente como eixo original, certo? Aqui a gente vai só colocar como referência direito e esquerdo, e aqui ângulo posterior, mais ou menos. Mas vai ser na frente. Perfeito. Mas em vez vai ser o campo magnético especial. Isso. Perfeito. Pronto, a precessão é esse movimento giratório do eixo magnético dos prótons em torno do campo magnético principal, né? Se a gente fosse pensar como a gente viu um peão, e o peão não tivesse um efeito da gravidade, ele ficaria girando de forma perfeita no seu próprio eixo, assim, para sempre, né? Mas com a gravidade agindo, acaba que ele tem essa oscilação. Então, é um movimento de precessão, que é a força da gravidade mais o spin, né? E a força da gravidade, no nosso caso, vai ser, na ressonância, um campo magnético forte. Como o Cleber falou, a equação de Lamor, que é a frequência de precessão, é igual à razão giromagnética, que é a constante característica de cada núcleo. No caso dos prótons de hidrogênio, é 42,6. E a força, vezes a força do campo magnético principal. E eu acho que é ômega igual a gama por o BO, né? Então é isso. Eu pesquisei. Pronto. Aí, e o sistema de coordenadas que ele falou, né? Temos a direção do campo magnético principal, e na direção deles temos o eixo longitudinal, a direção longitudinal, e também temos os planos transversais, né? A gente vê aqui o Z, né? Na mesma direção do campo magnético,
o eixo X, né, sendo como se fosse lateral, e o eixo Y sendo como se fosse... porque crânio caudal, na verdade, é o Z, né? É o antero-posterior. Isso, perfeito. E agora vamos falar um pouco da aplicação do pulso da radiofrequência, a ação dela. Em relação à radiofrequência propriamente dita, né? Basicamente, para que a corrente seja induzida, o bobina posicionado de forma perpendicular ao plano transverso, é necessário que o vetor de magnetização, como um todo, parte dele esteja em plano transversal e possua uma coerência de fase. Então, assim, se todos os momentos magnéticos individuais forem desviados, né, em 90 graus, o plano transversal, todos estiverem sendo processados na mesma posição, ou seja, na mesma fase, nós teremos o máximo de sinal invisível nesta bobina específica, certo? A aplicação do pulso de radiofrequência, ela transfere energia para o vetor de magnetização e vai desviar o alinhamento, ou seja, joga para o plano transversal, quando, no caso, o plano é de 90 graus, né? No caso, trata-se de um pulso de excitação, por exemplo. Então, quando a gente tem, por exemplo, no Z, uma angulação em direção ao Y, né? Esse seria aqui uma transferência de energia aí de 90 graus, que estaria relacionado ao pulso de radiofrequência. O pulso de 180 graus é outro pulso de radiofrequência, que também é utilizado na ressonância magnética, e dentro desse ponto, que é esse aqui do meio, tá? E aí esse pulso de 180 graus, né, o Z em relação ao plano perpendicular fazendo aqui os 180 graus, ele é um pulso de inversão. Tá ótimo, tá ótimo. Mas para que usa o pulso de inversão? Por que a gente tem a sequência de inversão? Perfeitamente, mas eu sei que ele anula, né, a imagem. Exatamente. Você quer um sinal de gordura, você vai jogar 1% de graus e anula o pulso de gordura. Né? Eu digo umas vezes assim, é como se eu quisesse deixar a imagem toda preta, e aí eu quero só um pouquinho de luz. A primeira coisa de luz que aparecer, aí eu vou ter sinal. Mas, me disse, senão eu estou puxando o pulso para menos 180, ou seja, menos Z, para devagarzinho eu consigo captar algum sinal à medida que ele vai tendo o retorno dele. Certo. Mas aí tem uma parte de sinal aí, eu acho que o Gustavo não comentou muito. Isso, valeu, palavra. Basicamente, a gente vai usar transformação de energia, certo? A radiofrequência, a gente vai usar, na verdade, vai usar aqui basicamente transformação de energia, tá? O que acontece? A ressonância, ela utiliza dois mecanismos mais importantes, que é a parte magnética, certo? E a parte da ressonância, que o nome diz. A ressonância, ela é feita de acordo com vibração, onda eletromagnética, ou então com radiofrequência. Então, o que acontece? A gente tem aqui um eixo magnético, um campo magnético paralelo, certo? Um campo magnético mais forte que gerou uma resultante, certo? Paralela. O que a gente tem aqui? A gente vai ter, para deslocar esse campo magnético, eu preciso de alguma energia, certo? De forma a fazer um ângulo, que é o flip angle, né? Eu entendi que simplesmente nomearam dois ângulos mais importantes, certo? Os 90 graus, que é o que você vai colocar no ângulo eixo transversal, certo? E o de 180 graus, que é o de inversão. Inclusive, é o de excitação, salvo engano, e o de inversão. E qualquer outro ângulo é chamado de flip angle, que pode ser feito com outros métodos de ressonância, certo? De acordo com o que a pessoa quiser. Então, eu faço um curso de radiofrequência, certo? Ele vai excitar os elétrons, os prótons, ou então os blocos que tem os prótons, de forma a absorver a energia, e ele vai gerar a angulação, certo? Isso aqui é importante porque,
Mais na frente, essa variação de angulação, ela vai também gerar um pulso de frequência também. Uma onda de frequência também, que no final vai gerar o sinal. Exatamente. Volta para aquele primeiro slide, né? Quem é que lança essa energia? Pronto. Não, na verdade, o pulso. Quem é que lança o pulso? É assim que eu É a bobina de radiofrequência. E quem é que capta o sinal? Quando retorna? A mesma bobina de radiofrequência. Por isso volta, por isso aquela imagem no começo, que você tem um pulso de radiofrequência que vai, o captado passa pelo computador e depois volta para... A bobina do magnético que fazia aquilo com a frequência que estava, certo? E a bobina que estava no corpo do paciente que fazia a absorção. Eu tinha entendido assim. Gera o campo magnético. Certo. Uma bobina lança o O magnético gera o pulso, B0. a bobina lê o pulso. Capta o pulso. Pois é, isso era a questão do próprio. Exatamente. Essa E é que lança, então, A mesma que tá, a mesma bobina. É mesmo você tem bobinas para partes específicas. Isso. Então, o curso é lançado por uma bobina específica num determinado estrutura, né, para uma estrutura pequena, para uma estrutura grande, né, utilizando, e claro, o campo magnético é usado dentro do aparelho. Só dando spoiler, esse sinal que vai dar o gradiente de cinza para formar a tela. Exatamente. E aquela coisa, né? O magneto serve só, entre aspas, né, para alinhar os prótons, né? Formar o campo magnético, deixar alinhado. E o trabalho quem faz é a bobina de radiofrequência, de enviar o pulso e captar o sinal. Certo? É tão importante a pessoa saber funcionar bem a bobina, todos os canais estarem funcionando corretamente, senão você não vai ter uma imagem boa. Eu vou chamar de pulso também, porque são vários pulsos de onda de rádio. Eu lanço uma onda de rádio contínua. Certo? Eu lanço, tiro. E a frequência de forma. Acho que tem até relação também de tentar fazer a pressão que eles fazem também. Então, não faz isso também. E também por isso a gente entende que a movimentação degrada tantas imagens. Porque se a cada pulso o paciente está mexendo um pouquinho na posição, a captação da imagem vai ficar toda deturpada. Sim. Então, os pulsos de radiofrequências é uma força externa que se igualam à frequência de precessão, que é a frequência natural de vibração. E eles ficam em ressonância, né? Quando os prótons absorvem a energia de radiofrequência, eles rotacionam a rede de magnetização para longe do eixo longitudinal, né? Que é aqui o pulso de 90 graus, ele vai para plano transversal, e a quantidade de rotação, esse ângulo de virada, depende da força e duração do pulso, para saber se vai ser um de 90, um de 180, ou um alfa, né, que é um flip angle menor que 90. E o que acontece quando o pulso da radiofrequência é desligado? Quando o pulso fica desligado, né, eles vão tender a voltar para onde tinha sido alinhado em primeiro lugar, né, a ficar paralelo ao campo magnético. Então, por isso que a gente, né, vai ver, ele sofre essa primeira estação para que ele mude o ângulo dele, e aí, no que a gente vai retornando, a gente pode lançar mão de outro pulso, que é para ele voltar novamente para, né, gerar uma nova corrente elétrica e poder continuar mantendo sinal. Porque só quando ele está em movimento é que ele gera a corrente elétrica, que é que ele pode formar uma imagem. Quando ele gera, né, um campo magnético variável. E o que são esses vetores? Eu acho que a gente está querendo mostrar uma coisa do vetor vermelho e do vetor azul. Então, quando você tira ele do bicho Z, você vai jogar ele com espaço, certo? E no final. Então, ele vai gerar 3 resultados também. Aí o que acontece? O objetivo, na verdade, é eu tirar o próton do eixo paralelo ao campo magnético, que a gente vai considerar como sendo o eixo Z a partir de agora. Toda vez que eu falar eixo Z, ele vai ser campo magnético. Então, o eixo Z, eu lanço a frequência de pulso de frequência que é específico para cada matéria, certo? Ele vai gerar a angulação que eu preciso. Depois que eu cesso esse pulso, como é pulso, certo? Ele vai tender a voltar. E o que acontece? Como a gente vai ter um vetor, como a gente vai colocar ele transversal, certo? O vetor resultante ele vai deixar de ser paralelo ao magnético, vai deixar de ser
Z. E aqui no gráfico a gente consegue ver isso. Ó. A gente consegue ver o vetor resultante no eixo Z é zero, certo? Na verdade, ele está alto, é inicial, né? Quando eu começo a, às vezes, colocar a custo de frequência, ele vai diminuindo até cair em zero, certo? Que seria quando ele vai ondulando. Tá? Então, quando eu deixo de exercer o custo de frequência, certo? Como ele ganhou energia, ele vai ter que perder energia também. A mesma energia que ele ganhou, praticamente ele tem que perder. Então, o que acontece? Ele vai voltando para a posição inicial e liberando energia, e gerando o campo magnético novamente, certo? No eixo Z. Foi isso que eu quis dizer. Não, é isso mesmo. Aí a minha dúvida é por que o vermelhinho e por que o azul? Qual é o objetivo desse vermelhinho e desse azul? O que são os campos? O Z e o U. É o relaxamento longitudinal e o relaxamento transversal. Perfeito, é isso aí. Que é isso aí, Paulo. Então, como o Cláudio estava explicando, o sistema ele vai retornar, né, vai desligar, vai ter o desequilíbrio, e aí quando volta para o equilíbrio, que é o relaxamento. E aí esse relaxamento vai ser em forma de calor, como ele tinha explicado, De energia, né? de energia, e vai ser dividido em duas fases. A fase que tem o relaxamento longitudinal, como mostra, né, na figura, o longitudinal e o transversal. O longitudinal, ele vai ser a recuperação longitudinal da magnetização. E o transversal é o decaimento da magnetização transversal. E isso que vai dar o tempo, né? O relaxamento T1 e o declínio do T2. Perfeito. Então, isso é importante a gente entender o T1 e o T2. O T1 é um relaxamento, ou seja, ele está voltando para aquela posição em que ele não tem esforço nenhum, porque o campo magnético leva ele está relaxado, entre aspas. E o outro é o declínio, que é o tempo que ele demorou para ter esse declínio transversal. É porque é ruim, assim, de ter declínio. Porque, na verdade, você está no eixo Z e você está declinando. Daqui a pouco tem uma elétrica pra você também, né? Colorido, né? Para a gente entender o que é o T1 e o T2, depois é importante a gente lembrar desse relaxamento e declínio, desse eixo de Pessoa falando. Tem uma pessoa falando aqui, Tá bom, me pessoal, chamando. com som? Certo. Eu não sei Não sei se se eu vou eu acho que talvez você consiga mudar. Será que não, André? Será que esse André? Você tirar e botar. Quando você bota na etapa, vai ver E está sendo transmitido. Tá. Tem que só apagar o. Pronto, então é aquela coisa que a gente aprende na física, né? Um vetor é a soma de dois vetores, né? Em eixos diferentes. Então, a gente vê que quando o vetor faz a angulação, ele aumenta o vetor dele do eixo transversal e diminui o do eixo longitudinal. E quando ele vai voltando, esse vetor vai diminuindo, né? E aqui vai aumentando, que é o relaxamento T1, né? Esse vetor que vai relaxando, voltando para o seu estado inicial, e o T2 que foi gerado e vai declinando, né? E aí esses vetores vão ser muito importantes para a captação do sinal, né? A gente, como o Cláudio falou, né? O T1, por exemplo, no seu estado inicial, é feito o pulso e ele vai para zero, e depois ele volta para o seu estado inicial de relaxamento, ok? Só para complementar, que é importante, é que o T2 ele decai muito mais rápido do que o T1. Sim. E é que dá característica de cada movimento da formação da imagem também. Sim. Ok. Como é que esses vetores vão ser interpretados depois do desligamento da radiofrequência? Esse gráfico aqui, a gente vê o eixo Z, né? Como a Paula falou, ele é o eixo de longitudinal, esse que vai ser a recuperação longitudinal. E aqui a gente vê, em comparação, a gordura, ela tem uma recuperação mais rápida do que a água. Já aqui é o eixo. É o transversal, e aí vai ser o decaimento. Decaimento, magnetização, deficiência livre. Que aí a gordura também perde a magnetização mais rápido que a água, mas aqui é após um impulso simples, né? Já seria após um pulso de 180.
a água continua tendo definido mais rápido que a gordura, e aí a gente vai levar essas características em conta justamente para avaliar se eu estou no T1, no T2, justamente porque uma já vai ter perdido sinal, enquanto que a outra não vai ter perdido, para a gente poder fazer essa diferenciação e até em que ponto do gráfico que eu vou eleger para ser o meu tempo, porque se eu pegar, por exemplo, muito tarde aqui, a gordura e a água já vão estar com sinais muito parecidos. Perfeito. Então, eu tenho que saber em que momento do gráfico que eu tenho que fazer a captura da imagem para que eu possa ter um contraste maior entre as estruturas. Certo. E também situação. E tem alguns gráficos que, ao corte, a uma inversão, você consegue suprimir algum tecido. Certo? Então, uma inversão, então, ao mesmo tempo, você acha provavelmente você vai conseguir suprimir algum pico ou alguma coisa da imagem só para um tempo de Fazer assim. Pronto. Agora, e essas imagens de baixo, para a gente entender, né? Se vocês puderem explicar como a gente elege esses tempos, né? Como é que a gente vai eleger o tempo do T1, do T2, para gerar o sinal mais adequado para a nossa análise. O T1, eu tenho que ter o TR curto, porque a gordura é quem recupera mais rápido. Então, se eu tenho um T1 curto, a gordura, por recuperar mais rápido, em curto espaço de tempo, ela consegue recuperar mais sinal do que a água. Então, ela vai ter um maior sinal em comparação à água. E um tempo de eco também curto, porque se eu tenho que repetir essa estação novamente para que ela se mantenha nesse padrão. Mas, e já no T2, eu tenho que ter um TE curto. Não, o T2 é o TE longo e o TE longo, né? Que é justamente para poder darem as duas estruturas tempo de poderem fazer essa recuperação do sinal. A gente vai ter, no caso, dois tipos de tempo, né? Dois tipos de tempo, né? O tempo de recuperação, certo? E o tempo de eco, certo? O tempo de eco, ele está relacionado com o pulso de frequência, certo? Então, você lança o pulso de frequência, ele vai gerar aquele retinho de 90 graus ou de 80 graus, certo? Quando você lança um, ele vai gerar mais depois. Se você lançar outro, ele vai gerar outro posteriormente. O tempo de recuperação é o tempo de recuperação da magnetização, certo? Então, isso aí é que vai definir se o TR vai ser curto ou se o TR vai ser longo. E na verdade, o que vai definir se o TR vai ser curto ou longo é uma característica da própria substância. E eu vou aplicar isso de acordo com a substância que eu quero ver. Então, tem substâncias, a gordura, que ela vai ter o TR, o tempo de recuperação magnética, certo? Com relação a maior do que da água, certo? Então, se eu quiser, a gente faz aquela brincadeira que a gente está fazendo, a gente usa o tempo de recuperação mais longo ou mais baixo. Aqui que ela quis dizer. É aquela história que a Igna falou aqui em cima. Foi isso que eu entendi, certo? Se eu tiver um TR curto, eu vou conseguir diferenciar a gordura da água, certo? No eixo magnético Z, certo? O tempo de relaxamento 1. Se eu tiver um tempo TR longo, certo? No T1, eu não vou conseguir diferenciar tão bem a gordura da água, certo? Mesma coisa no T2. A gente vê aqui que se a gente tiver um tempo de eco, certo? Um pouquinho mais baixo, fica mais difícil de diferenciar a gordura de água se eu conseguir o tempo do TE longo, certo? Fica mais fácil. Inclusive, cai naquela história que eu até falei, eu consigo até suprimir a gordura nesse sentido. Se eu colocar até mais para frente. Porque a gordura vai ficar praticamente perpendicular ao eixo. Perfeito. Pronto, o T1, como a gente viu, né, o relaxamento longitudinal ou spin rate,
que é o tempo que demora para a recuperação de 63% do vetor de magnetização longitudinal. Os tecidos com tempo de T1 curto, como a gordura, recuperam rapidamente, aparecendo mais hiperintensos, brancos, né, nessas imagens, e os tecidos com tempo T1 longo, como o líquido cefalorraquidiano, recuperam lentamente, aparecendo hipointensos, né, escuros. E o T2, que é o declínio transversal, ou spin-spin, é o tempo que demora para o declínio de 37% do valor inicial do vetor de magnetização transversal. Os tecidos com tempo de T2 curto, como o músculo, perdem o sinal rapidamente, aparecendo hipointensos, e os tecidos com tempo de T2 longo, como os líquidos, né, mantêm o sinal por mais tempo, aparecendo hiperintensos. Aqui, lembrando que tem o T2 e o T2 estrela, né, e o T2 é um T2 puro, né? Ele é defasado apenas por interações spin-spin, enquanto o T2 estrela, né, é defasado por interações spin-spin, também é influenciado pelas não homogeneidades dos campos, suscetibilidade magnética, efeito de deslocamento químico e tudo. A gente vai falar um pouco mais sobre o T2 estrela mais para frente. E aqui os conceitos que falaram, né? O TR, o tempo de repetição entre os pulsos de radiofrequência, né, o intervalo entre as excitações, e o TE, que é o tempo de eco, que é o tempo entre a aplicação de um pulso e o pico do eco detectado, né, que é a captura do sinal. E eles são importantes justamente porque, como tudo que o Cláudio explicou, né, e acaba que na técnica de imagem, a ponderação T1 tem um TR curto e um TE curto, né, porque o TR curto maximiza a influência do T1 e o TE curto minimiza o contraste T2, né, então o T1 acaba representando, pelo tempo dos tecidos, acaba representando melhor a anatomia, e o T2, ele tem um TR longo e um TE longo, de novo, TR longo minimizando a influência do T1 e TE longo maximiza o contraste T2, e aí acaba que ele representa melhor as patologias, porque processos patológicos tendem a conter mais água que o normal, geralmente, né? E tem também a ponderação densidade de prótons, né, que é uma que tem um TR longo e o TE curto, por exemplo. Então, vamos falar, né, sobre o sinal, como é que o sinal vai atuar na imagem, no T1 e no T2. Quais os tecidos, enfim. Complete as lacunas. Então, a gordura vai ter alto sinal, né? Também pelo tempo de recuperação dela ser mais rápido. Enquanto que no T2, como eu dei um tempo mais longo, tanto a gordura quanto a água vão ter o sinal mais alto. Isso vai acabar se refletindo, né, nas variações intermediárias. Eu acredito que o preço se mantenha igual para ter um quanto T2, né? Estruturas que tenham Você falar uma coisa que, por exemplo, preto nos dois, realmente. E aí, o pessoal do R2, R3, já viram também ressonâncias, coisas que ficam... Sabe o que é preto no T1? O que é preto no T1 e no T2, preto só no T1. Que tem um sinal baixo, uma... Uma coisa que é preto. O sangue tem hipersinal T1 e tem baixo sinal fluidos. Tá, fluidos. Mas vamos com calma, vamos esmiuçar aí. Sangue é fluido, né? Sangue é fluido. E aí? Certo. Baixo sinal do seu Tem muita água. Baixo sinal, beleza. E o sinal intermediário, que a gente vai dizer que é o isosinal. Por exemplo, eu estou vendo a ressonância sequência T1, isso aqui tem isosinal. Qual é o nosso iso? Qual é o nosso parâmetro? Eu tenho que ter um parâmetro para dizer que ele brilha mais ou brilha menos. Os Isso. E o preto? E o preto? O preto é coisa que não é de sinal. Já vou falar. Boa, próximo.
Fazer um artefato de seletividade magnética, dá um campo arredor, tá, preto também. Mas tem uma que é bem, tem uma que é bem do músculo, tá, velho? Realmente não é bem preto, não. O osso não é preto, não, mas a cortical do osso. Mais escura, né? A cortical do osso esquerdo. Calcificação. Preto em T1, preto em T2. Por que o ligamento ou tendão não é preto? Porque quando está uma calcificação no tendão, no ligamento, a gente consegue ver. Então ele não chega a ser preto com uma calcificação. Perto de preto. Tem alguns baixos sinal. Por exemplo, quadríceps. São 4 dentes musculares que se juntam. Então, tem uns feixes entre as fibras que tem o sinal mais alto. Então, tem que ter sido praticamente quase. É isso aí. Ele é quase. Mas então, tem inovativa que a gente consegue ver. Mas uma coisa importante, principalmente dos R1s, é ver o que tem alto sinal em T1. Isso aí é marcante. Então, isso aí pergunta muito em prova e na vida faz toda a diferença. Então, aquele bloquinho ali de alto sinal em T1, vocês têm que saber. O José colocou aí, vocês trabalham falando, os falaram no prestação, sangue de alto fluxo, né? Então, sangue dentro de vaso, né, de artéria é preto. Como é que é chamado isso aí? Animais. Bora. Sangue dentro de vaso. Qual é o nome? Por que é preto? Se o fluxo for rápido, é preto. No cérebro, no crânio, uma artéria, o fluxo é preto. Se o sangue é para ser branco, se o sangue estiver contido, ele é branco. Por que dentro do vaso ele é preto? E como é o nome disso? Mas isso não é história. Chama flow void. Ausência de sinal. Flow void. Ausência de fluxo. Sinal e fluxo, né? O fluxo rápido não tem sinal. Então, o fluxo rápido em uma artéria, por exemplo, ele é preto. Né? Então, ele sempre vai ser preto. E quando ele vai ser branco? Quando ele tudo lá. Se tiver, por exemplo, aneurisma, ou um vaso, a gente faz no lento, né? Então, quando você tiver uma artéria, quando você tiver um aneurisma, ele vai turbulionar o fluxo. Então, o fluxo deixa de ser preto. Certo? Por que é preto? Por exemplo, às vezes a gente tem artefato de líquor. O líquor, quando ele passa rápido dentro do canal, dentro do saco neural, ele também fica preto. Então, tem alguma coisa relacionada com a velocidade. Né? Que isso, inclusive, é um artefato de fluxo. A gente vai trabalhar daqui a pouco os artefatos. Entendendo a imagem, entende esses artefatos. A gente no músico, como sabe, de neuro também, se então a gente tem de aqueduto, dá um artefato de fluxo. Né? Não, professor? Isso aí. Pronto. Então, sinal preto, né? A gente vê que é meio... Não dá nem com o aparelho ler. O fluxo é muito rápido, o aparelho não consegue ler. Pronto, sinal preto, né, como aos dois, né, o A, o tecido mineral rico, que é as calcificações, o osso cortical e o sangue de alto fluxo. O baixo sinal, o tecido colagenoso de ligamentos, tendões e cicatrizes. Tecido colagenoso é baixo sinal, né, para os dois. Aí eu coloquei assim em negrito os que variam mais entre um e outro, né, o tecido alto em água livre, que tem baixo sinal em T1 e alto sinal em T2, né? Como os rins, as gônadas, o edema, o cisto simples, a bexiga, a vesícula biliar, o LCR, assim, líquidos, né? Eles baixo sinal em T1 e alto sinal em T2, né? E o tecido com água de alta ligação, que são aqueles tecidos, na verdade, que são mais sólidos, mas tem um conteúdo de água, né? Como o fígado, pâncreas, os órgãos, né? Adrenais, a cartilagem hialina, o músculo, né? Tem um sinal baixo a intermediário, o músculo, né? Como até a gente viu até em T2, né? Eu coloquei, que é um sinal intermediário abaixo. O tecido proteico, né? Que é o abscesso, cistos complexos, fluido sinovial, que inclusive fluido sinovial, que inclusive vai ser importante até para a gente fazer essa diferenciação na prática, né? Tem um sinal intermediário em T1 e tem um sinal alto em T2, né? Intermediário alto. Muito importante a gordura, né, que é alto sinal em T1 e um sinal intermediário alto em T2, a medula óssea amarela, consequentemente, também, os produtos da degradação da metaglobulina também tem alto sinal, né,
A melanina, que também é uma coisa que diverge, né? Que é em T1, ela tem um alto sinal e ela tem um sinal intermediário abaixo em T2. E, muito importante, o contraste paramagnético que a gente usa também tem o alto sinal, né? Um alto sinal em T1 e acaba sendo muito útil. E só para exemplificar, né? O T1, que é mais anatômico, a gente vê o sinal intermediário aqui do músculo, o sinal alto da gordura, né? Da gordura, da medula óssea amarela, o sinal preto da cortical, e a gente vê no T2 tem derrame vascular justamente para a gente ver essa diferenciação, né? Que tem um alto sinal do líquido, né? Aqui, nesse caso, é um T2 com saturação de gordura, por isso que tá preto, assim, escuro, né, o sinal da medula óssea, mas a gente vê também o sinal intermediário do músculo, e aqui a densidade de prótons, que é um meio termo, né, ele é anatômico, mas ele também tem uma conversa bastante com o T2, né, certo? E a formação da imagem. Que são os conceitos de formação da imagem. Posso falar? Então, de uma forma geral, toda tela, ela é feita como se fosse uma matriz, certo? Então, o que a gente vai ter como se fosse uma matriz, a gente tem e aqui a gente, eu vou descrever o que tem aqui, os quadrinhos, né? Aqui está falando do capel pixel, certo? Perfeito. Que é uma unidade, um plano, certo? Aqui a gente tem o voxel, certo? Que seria a unidade em volume 3D, já até antecipei, já o spoiler, relacionado ao grau. Essa unidade aqui, parece que vamos o foco, esse aqui é o foco, certo? Na verdade, esses nomes são siglas em inglês. Cabe agora falar, vocês precisam. Acho que é a matriz. Esse aqui é a matriz, certo? São os componentes da imagem. Pronto. E um conceito que deriva da matriz. Se tiver essa questão da fase do eixo, ele fala basicamente. Eu acho que isso aqui é aquele plano K, assim, espaço K. Certo? O espaço K é um local virtual. Na verdade, não existe. Não é nada HD, nem nada. Eu coloquei na minha cabeça, certo? Como se fosse um saco. Imagina como se aqui fosse um saco, certo? E a localização dos pixels, dos polvos, vai definir o que vai gerar na imagem. Não necessariamente é simétrico. O que aqui vai gerar, sei lá, aqui é o braço direito, aqui vai ser o braço esquerdo. Não. No espaço K, ele vai definir a parte central, ele vai definir que é essa parte de definição, e a parte periférica, certo? Vai ser a parte de definição não posso dizer, de limitação, certo? De contorno. Então, geralmente ele pega duas situações, tanto o contorno quanto a definição, para gerar a imagem. Quando ele coloca aqui eixo de fase e eixo de frequência, como se fosse os referenciais dele. A gente vai precisar de duas coisas para formar a imagem, o eixo X e o eixo Y. E o voxel, ele vai ter naquele vetorzinho resultante, certo? Tanto uma fase quanto uma frequência. Para ajudar aí na conferência do espaço K, se vocês olharem, não sei se o pessoal lá atrás vai estar conseguindo ver bem isso, mas a imagem que a gente colocou aqui, você vê que ela é mais brilhante na porção central, ela é mais escura na periferia. Então, no espaço K, o efeito do voxel na matriz em cada espaço K é exatamente assim. Por isso que durante o exame de ressonância, a porção central você vai ter um melhor sinal e geralmente ela tem maior brilho, enquanto na periferia do campo de visão, ou seja, na periferia do espaço K, você tem um sinal mais baixo, mais escuro, por essas inhomogeneidades do campo. Né? Só para você ter um spoilerzinho, certo? No espaço K, existem algumas máquinas que elas fazem a captação total, certo? Mas hoje em dia já tem umas que fazem por volta de 60%. Ou seja, às vezes, 60%, 65%. Então, o João, a Fernanda Ferreira, que está fazendo justamente isso. Que, o técnico faltou 3 minutos, faltou 2 minutinhos para encerrar o exame, o paciente mexeu. Não cancela o exame, tenta colocar, porque por vezes ele pegou só uma porção mais inferior do espaço K, certo? Que a máquina ela faz para espelhamento. Eu pego 60% do que eu preciso, e a própria máquina, hoje em dia, o software dela, ela consegue colocar os outros 40%.
Perfeito. Então, esses conceitos de formação na imagem, né? A matriz é o número de quadrados da imagem, né? O tamanho da quadriz é o número de voxels pelo FOV, o Field of View. E quanto maior a matriz, mais nítida, de alta resolução, é a imagem, mais o tempo de aquisição também aumenta, né? O voxel é a quantidade de informação em uma imagem, ele depende de espessura de corte, porque é 3D, né? Lembrando que na ressonância, né, tem cortes, né, entre as imagens, então tem uma profundidade ali, e quanto mais voxel, mais a razão sinal-ruído, que é a relação entre o sinal útil e o ruído, que é as interferências aleatórias. Então, maior razão sinal-ruído é a imagem mais nítida, mais voxel é mais nítida. O pixel é a fatia 2D do voxel, né, que é o que a gente vê na imagem, depende da matriz e do FOV. O nets, que é o número de aquisições do sinal, é quantas vezes o sinal é coletado em cada voxel. Então, o aumento do nets, o número de aquisições, melhora a razão ruído. Então, a gente tem uma imagem mais nítida. E o menor nets, apesar de ter mais ruído, tem um tempo de exame menor. E o espaço K é uma matriz de voxels, é um mapa matemático dentro da qual os dados de imagem bruta são armazenados. O centro do espaço K contém informações sobre a forma bruta e o contraste tecidual, e a periferia contém informações sobre a resolução espacial, os detalhes e as estruturas finas. Certo. Vamos identificar aqui as sequências de pulso. O tempo que representa para toda a frequência, a frequência de 90 graus, e o tempo que é para emitir o sinal e a captura do eco. Sim. E o tempo que é pela metade, que é quando é emitido um pulso de 180 graus. Né? Aqui a gente vê a imagem mostrando. Deixa eu colocar. Essa é a exemplificação desse pulso, né? A defasagem dos speeds. Aqui vai aí pulso de 90 graus, vira no eixo transversal, vai para a defasagem speed, 180 graus, e a defasagem que é o máximo do sinal. Que é o nível livre, o máximo do sinal. E qual pulso é esse? O pulso que tem um pulso de 90 graus, depois um de 180 graus, e isso é todo o tempo de repetição. Perfeito. Spin echo, né? Pulsos de 90 graus, depois 180. Esse 180 compensa as heterogeneidades do campo, né? É uma sequência muito longa e é pouco utilizada atualmente. E agora, esse pulso? Perfeito. Por quê? Pronto, fecha spin echo, também pode ser turbo spin echo, é um pulso inicial de 90 graus, seguido por uma sequência de pulsos de 180 graus que geram aquisições mais rápidas. Esse pulso aqui. Essa sequência de pulso. E qual é essa? Versão do quê? Versão de recuperação. É um pulso de inversão de recuperação, pode ser firme. E como é que você identificou que é esse de... Vai ter o pulso inicial de 180 graus, ele é aplicado, e aí vai ter o vetor de magnetização, ele vai virar de 180 novamente, e ele vai anular o sinal, né? E aí isso vai ter um tempo de inversão, que vai ser o pulso de 90 graus aplicado. E aí isso pode fazer com que tenha essa inversão do sinal. E aí caracteriza a inversão, que é o flare STI. Sim. O STI, né, que é a inversão recuperação, tem um TR longo e um TR curto, tem um pulso de 180 graus gerado antes da radiofrequência para anular o sinal da gordura durante a inversão, no caso do STI, né, tem um alto sinal de líquido e baixo sinal de gordura, é sensível a artefatos de suscetibilidade magnética.
E o Xi, em relação à saturação de frequência, né? A seleção de frequência, no caso, a saturação de frequência, ela emite um pulso que elimina um determinado tecido conforme sua frequência, preservando os demais tecidos. Ela pode ser usada após o contraste, só que ela gera uma supressão não homogênea em superfícies curvas, né? Que é o ângulo mágico, enfim. Então, a gente tem uma diferença entre o Xi, né? Que é mais homogêneo, né? E a saturação de frequência que a gente também usa, que é um pouco mais suscetível à heterogeneidade de algumas superfícies, né? E o FLAIR também, que, como a Paloma falou, né, é uma sequência também de inversa recuperação que remove o sinal do líquido cefalorraquidiano. O tecido cerebral nas imagens de FLAIR é semelhante ao T2, com a substância sendo mais brilhante, com a substância branca, só que o líquido cefalorraquidiano é escuro. E esse pulso aqui? Mais alto. Por quê? Como você identificou que é o gradiente eco? Isso. Gradiente eco, né, gera uma magnetização transversa com flip angle menor que 90 graus. Tem um TR variável, um TE curto, o flip angle varia entre 5 a 20 graus. Ele é o T2 estrela, né, que é excessiva a alterações locais e inhomogeneidades do campo, e ele é útil para avaliação de cartilagem, hemorragia e calcificações. Outras sequências tem o DWI, que mede o movimento aleatório browniano das moléculas. A difusão é útil para caracterização de tumores, isquemia cerebral. Ele vem junto com o mapa ADC, que mede o deslocamento efetivo das moléculas de água. E a gente acaba diagnosticando a restrição à difusão, que é o alto sinal no DWI e o baixo sinal no ADC. E também tem o in-out phase, que é uma sequência gradiente, que tem imagens obtidas em pares, o mesmo TR, diferentes TE, e ele diferencia a gordura microscópica da macroscópica, né? A gordura microscópica tem uma queda de sinal no out phase. A gente vê aqui um adenoma de adrenal, né? Que ele tem um sinal mais intermediário e ele cai o sinal no out phase, certo? Diferenciando essa gordura. Agora, para finalizar, os artefatos. Isso. Perfeito. Artefato de sobreposição, fantasma, né? Que é um artefato de movimentação dos tecidos, pode estar relacionado a contração esofágica, pulsão vascular, várias atividades voluntárias ou involuntárias. A gente corrige... Como é que a gente... Eu devia ter perguntado, né? Como é que a gente pode corrigir esse artefato? Sempre, né? Isso. Pronto, a gente pode imobilizar o paciente, posicionamento confortável, reduzir o tempo de aquisição com sequências mais rápidas, né, como Fast Spin Echo, por exemplo. Tu pode usar Parallel Image, né, que fazer várias imagens de várias partes ao mesmo tempo. Sequência Single Shot, que é só como se fosse bater uma foto, né, mas é menos útil. A sincronização com os movimentos fisiológicos, que usa na ressonância cardíaca, considerar a sedação para as crianças, pacientes agitados. Oversample, né, que é ter mais aquisições para garantir que tem alguma imagem que deu certo, né, e o aumento do NETS para melhorar a relação sinal-ruído. Esse artefato aqui. Certo. Como é que a gente pode corrigir ele? Isso. A gente pode usar o gradiente eco, certo? O artefato de fluxo, né? É sobreposição das imagens devido à pulsação periódica de estruturas vasculares ou do líquido. Na presença do fluxo pulsátil, esse ghosting aparece em intervalos constantes na direção da codificação de fase, e a sequência de saturação de gordura podem gerar esses artefatos semelhantes. A gente corrige com sequências com gradiente, né, nulo, que ajusta os gradientes para que os pins de movimento constante, como o sangue e os vasos, tenham uma fase líquida zero no momento do eco, cancelando esses artefatos. E também pode usar bandas de saturação, que são essas regiões estreitas, onde o pulso de radiofrequência é aplicado antes da aquisição para eliminar temporariamente o sinal dessas porções, né, que bloqueiam o sinal dessas áreas relacionadas. Você diz para a máquina que eu não quero o sinal nessa parte. Pode na coluna. Tem alta pulsando, você bloqueia. Justamente você não está aqui. Isso. E acontece isso, né? Não jeito isso. Eu vou lá todo dia. Uhum. Certo.
Então, do ângulo mágico, né, que aumentam, eles aumentam esse artefato, aumentam o sinal em sequências com TE curto, né, como T1, DP e o gradiente, ou em estruturas ricas em colágenos, tendões, ligamentos e fibrocartilagem, com essa angulação de 55 graus em relação ao vetor, né. A gente corrige mudando o posicionamento do paciente e a gente pode usar sequências menos sensíveis ao artefato, como a spin-echo e as sequências com saturação de gordura. Relacionada à bobina no campo, né? Uhum. Tem alguns fatores que vão afetar essa relação de sinal de fluido dependente. Aí, as bobinas muito maiores, elas vai ter maior ruído. Então, Sim. o problema aí é a relação sinal-ruído. Aí, o que é que pode estar causando esse problema? Artefatos de bobina, artefatos de campo. O paciente, por exemplo, tem um joelho muito grande, eu não consigo usar uma bobina de joelho, eu preciso usar uma bobina de outra estrutura para poder compensar. Isso. Então, os artefatos de bobina, né, que tem um sinal não uniforme, especialmente em bobina de superfície, falhas de recepção ou mau posicionamento, então a gente tem que usar, tentar corrigir usando a bobina adequada para a região do corpo e ter um bom posicionamento do paciente, né? E os de campo, né, que as inhomogeneidades do campo, as distorções geométricas e a variação do sinal, a gente corrige usando essas bobinas de correção e optar para sequências resistentes às inhomogeneidades, ou seja, fazer um spin-echo em vez de um gradiente, um ST em vez de um T2 FET 7. Isso, como é que a gente pode corrigir esse? O Maverick, ok, mas, tipo, o Maverick é uma sequência o quê? Que ele faz essa correção? Certo, ele minimiza os artefatos, mas qual o tipo de sequência de pulso que é usado no Maverick? Perfeito. Então, o artefato de suscetibilidade magnética, né, é a alteração do campo magnético devido à heterogeneidade dos componentes, que gera distorções geométricas, uma perda de sinal local, e os objetos metálicos são os principais causadores, né? É pior em sequências com TE longo e gradiente eco, a gente corrige optando pelo spin eco no lugar do gradiente, né, reduzindo o TE, e a sequência Maverick é um bom exemplo, né? São sequências especializadas para minimizar esses artefatos. É uma sequência 3D Fast Spin Echo, que utiliza esses volumes sobrepostos distintos em deslocamento de frequências diferentes. E também tem uma variação, né, que é o Slicing Coding for Metal Artifact Correction, que é outra técnica onde o gradiente de codificação adicional é adicionado na sequência de eco de rotação rápida, certo? E, para finalizar, 3 questões. Rapidinho. São energias. Desculpa pela letra, né? São energias necessárias para a aquisição de imagem, né? Que é a da ressonância. A, o campo elétrico e a radiofrequência. B, o campo magnético e a radiofrequência. C, os fótons de raio-x. D, o campo magnético e o campo elétrico. Os fótons de raio-x e o campo magnético. Perfeito. Não é fácil assim, não, tá? Certo. Um pouquinho mais difícil. Sobre a formação da imagem na ressonância, marque a incorreta. O que é incorreto, né? A. Sobre a ação de um campo magnético, os prótons de hidrogênio apontam paralelamente e antiparalelamente ao campo, gerando corrente elétrica, que é o sinal, na bobina de superfície. B. O pulso de radiofrequência transfere energia para o vetor de magnetização, desviando do alinhamento e, quando for de 90 graus, jogando para o plano transversal. C. Ao desligar o pulso de radiofrequência, o sinal gradualmente decai como resultado do processo de relaxamento. D. O tempo T1 é o tempo necessário para a magnetização longitudinal recuperar 63% do seu valor inicial, e o tempo T2 é o tempo necessário para que a magnetização no plano transversal atinja 37% do seu valor inicial. O que é que está errado aí? Perfect. Então, realmente, o alinhamento estático dos spins não produz sinal. Ele só tem a corrente elétrica quando a corrente, né, o pulso,
só gera o sinal quando tem a magnetização após a radiofrequência. E qual das seguintes técnicas ajuda a minimizar os artefatos de suscetibilidade magnética decorrentes da artrodese da coluna cervical? A. Reduzir a frequência de banda. B. Uma sequência gradiente eco. C. Sequência fast spin eco. E D. Fazer exame em aparelho com campo magnético mais alto. Qual? C. Qual que eu ouvi? Para eu ver alguns. C. 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 Você acha que foi unânime, o pessoal falou assim. Pronto. Sequência fast spin eco, certo? O pulso 180 graus corrige essas inhomogeneidades, né? Então reduz as distorções espaciais, enquanto todos os outros pioram o artefato. Reduzir a frequência de banda aumenta o tempo de leitura, essa suscetibilidade de não manejoidades. A gente viu que a sequência gradiente eco também é ruim para isso. E o aparelho campo magnético mais alto, mais campo magnético, mais não homogeneidade. É isso, obrigada. Pois é, parabéns. Assim, você vê que não é uma coisa simples, né? Tem muita ciência embarcada nisso aí. E as sequências estão, de fato, melhorando, né? Já tem sequências evoluídas em relação ao MAVO, por exemplo. Já tem outras sequências permitem 3D melhor, entendeu? Fazer volumétrico de consultação de artefatos de metal. Sequência parece tomografia, né, professor? Fracture e tudo mais. Eles chamam fracture, né? São sequências simulando tomografia. Então, assim, a gente está só evoluindo, né? Quando eu comecei, não tinha nem saturação de gordura, não tinha nem FET7. Então, se fazia coluna era T1, T2, axial T2. Então, você tinha o gradiente. Então, o gradiente ele servia como. Por isso chamava T2 estrela, né? O gradiente ele funcionava com o FET7. O FET7 que a gente tinha no gradiente. Entendeu? Então, não tinha o T2 FET7 disponível, pelo menos, né? Aí, em seguida, começou a ficar disponível e tal, então, depois o estilo, né? Então, assim, as coisas foram evoluindo ao longo do tempo. Então, quando eu fiz FEL, ressonância, não tinha difusão, por exemplo. Então, não tinha difusão, porque hoje é uma sequência básica, né? Para câmera, por exemplo, essa básica, né? E não tinha difusão, né? E fez autofez, não tinha. Então, assim, as coisas foram evoluindo ao longo do tempo, né? E elas estão só evoluindo mais, tornando-se mais rápidas, e agora mais rápidos ainda, né? Fazer exames mais rápidos e mais efetivos. Acabou que não falou assim de campo aberto, né? Dos campos, Sim. né? Só isso que tem que lembrar, isso aqui, essas ressonâncias são de campo fechado, né? Os outros campos são mais homogêneos e mais intensos, né? Mas também tem ressonância de campo aberto, né? Que elas são boas porque aguentam mais peso, porque não geram claustrofobia, mas ao mesmo tempo o campo é mais baixo e a qualidade da imagem, em geral, o sinal ruído é menor. Né? E tem também as ressonâncias de extremidade. Eu acho que aqui no Ceará, a Mapvida tem uma ressonância de extremidade, que aí só serve para a extremidade mesmo, né? Punho, mão, tornozelo, joelho, né? Também são ressonâncias de campo menor, algumas até dizem que tem maior campo, mas também são ressonâncias muito limitadas, assim, aparelhos muito limitados, nesse sentido de ser só de extremidade, né? Mas então é isso, tá? Parabéns, foi muito boa aula, e aí a gente começa a entender, né? Então, quando você vir no STI, você vai entender, né, que é um pulso de inversão e recuperação, que é o que gera a saturação do STI dá, e o flare, etc. Então, a gente começa a entender o porquê que as sequências existem, porque que a gente usa essas sequências para a comunidade diagnóstica, tá bom? Então, vocês a todos. É. Tá bom.